Bom dia, boa tarde, boa noite, boa hora para você que me escuta. Hoje vamos com a notícia aqui, Notícias Populares, jornal que eu tinha prometido aqui que eu vou ler. É claro que eu fiz um trabalho muito esmiuçado de pesquisa antes de fazer esse podcast, que no caso foi digitar as palavras jornal, Notícias Populares no Google há um minuto atrás e abri algumas abas na internet sobre o jornal Notícias Populares. Então, eu estou aqui com o Wikipedia Notícias Populares, que obviamente é uma fonte incorruptível de informações. Eu vou ler aqui um pouco sobre o jornal Notícias Populares aqui no verbete da Wikipedia. Então tem aqui Notícias Populares, também conhecido simplesmente como NP. Foi um jornal que circulou em São Paulo entre 15 de outubro de 1963 e 20 de janeiro de 2001, e era conhecido por suas manchetes violentas e sexuais. É considerado até hoje sinônimo de crime, sexo e violência. Seu slogan era "Nada mais que a verdade". O jornal era publicado pelo Grupo Folha, mesma empresa que publica jornais Folha de São Paulo e Agora São Paulo. Publicava o jornal Folha da Tarde. Foi criado por Jan Mille, um imigrante judeu da Romênia. A decisão de extinguir o jornal foi tomada com o sucesso de programas de televisão como Aqui Agora e Cidade Alerta, que usavam o mesmo estilo do jornal e reduziam o interesse do público pelo mesmo. É o que eu falei no meu episódio ali no último, questão da televisão, que eu falei assim, pô, a televisão é um formato que está sendo ultrapassado, esse formato de programas de auditório está acabando, está fadado ao fim. Porque a gente tem aí novas linguagens de mídia, o TikTok, o YouTube e tudo mais. E o Notícias Populares, ele é um exemplo desse processo. Era um jornal bonachão, de estar aqui, né? Violência, crime e sexo, que são coisas... são assuntos sensacionalistas que sempre almejam levar o público a consumir as notícias pela barriga, pela emoção, pela emotividade que ela desperta, né? O crime, o sexo, o tabu, a violência também, que de certa forma é um tabu, acontece, mas ele com imagens fortes, né? Então, e tal. E o jornal então foi superado pela TV, né? Pelos programas de TV que traziam essa conotação principalmente do crime e da violência, né? O sexo fica complicado de colocar na televisão, dependendo de como é, mas cumpre sim. Então, esse fator, né, o fim do jornal, somado à compra do antigo Diário Popular pelas organizações Globo, que veio a renomear tal publicação com o nome de Diário de São Paulo, fez com que o Grupo Folha decidisse extinguir o Notícias Populares e concentrar seu jornalismo, voltado às classes mais baixas, para o Agora São Paulo. Controvérsias. O jornal Notícias Populares atraiu muitos desafetos dentro do meio jornalístico, que acusavam o veículo de exagerar nos noticiários e até inventar notícias. Tô percebendo aqui que tá ruim minha garganta. Eu vou parar isso aqui, dar um corte, vai acontecer um corte agora. E vai parecer que nada aconteceu, mas na verdade eu vou gravar em outro dia. Isso aqui pra minha garganta tá doendo muito. E você nem vai perceber que eu gravei em outro dia. Só vai ter um corte. Parece que é um corte. Ele errou alguma coisa. Mas na verdade vai ser outro dia. Uma nova garganta falando com você. Agora eu estou voltando. Você não percebeu que é um dia diferente, mas eu tô gravando isso num dia diferente. Com minha garganta um pouco melhor. É verdade. E aí, eu tenho agora que ajeitar o computador. Procurar aqui jornal. Tem que procurar de novo, né? Jornal Notícias Populares. Tô
procurando aqui na internet. Aqui, achei. Bem, vamos fazer a leitura. Eu ainda não tô 100% bom. E é aquela coisa, quando tem que alguma coisa dar errado, tudo dá. Então eu fiquei doente. E aí eu dormi ontem. E dormi de um jeito ali que meio que eu mordi minha bochecha enquanto eu dormia. Que eu dormi assim apoiado com a cara, com a bochecha amassada assim na cama. E você faz pequenos movimentos bucais. E aí eu acabei mordendo minha bochecha sem perceber durante a noite. Ela ficou, como é que se diz? Machucada. Bem, mas o que a gente tava vendo é o Jornal Notícias Populares, que eu já expliquei aí que era um jornal. Qual que era o teor desse jornal? E aí eu vou ler algumas notícias desse jornal. Tem aqui algumas notícias, estou procurando. Deixa eu procurar aqui capas, porque o jornal é famoso pelas capas. Que a primeira coisa que você vê, obviamente, no jornal é a capa dele e a imagem que jaz ali. Não tem que chamar atenção. Então, se era um jornal sensacionalista, as capas eram o que mais... eram mais sensacionalistas ainda. Então, tem aqui uma capa. Vamos ver a estirpe. A primeira que apareceu no Google, coloquei Jornal Notícias Populares, cliquei na primeira imagem e aparece: gangue roubava cadáveres. Primeira coisa, assim, leve. Você imagina você levando seu filho pra cortar um cabelo em São Paulo. E aí tem aqui, aí o seu filho ele vai dar uma olhada ali naqueles jornais que fica ali pra você ler enquanto espera ou vai cortando o cabelo. E tá lá: gangue roubava cadáveres. Isso aqui é a capa, parte de cima. Aí embaixo tem: atropelado e morto filho de Silvio Caldas. Tem aqui Notícias Populares, 1,50, não sei se é um cruzeiro de 50, R$1,50, acho que não. Aí depois tem: amarrava a esposa para purificá-la. Aí depois vem a chamada maior, a maior chamada, que ocupa mais espaço na folha e chama mais atenção. Tem: Papa Defuntos vê e conversa com a loira fantasma. Nossa, já fico imaginando que um homem intitulado de Papa Defuntos, que interesse ele tem em conversar com a loira fantasma. Complicado. Aí tem uma outra capa aqui que tem assim: simplesmente assim, Garrincha faz moço cego voltar a enxergar. Um jornal que traz apenas verdades. Vamos ver outra capa aqui. Deixa eu abrir a imagem. Outra capa do Notícias Populares, aqui com célebres notícias. Uma das mais famosas, como eu posso dizer, coberturas do jornal Notícias Populares foi o nascimento, vida e desaparecimento, veja que eu não digo morte, mas desaparecimento do bebê diabo. O jornal decidiu inventar que nasceu o bebê diabo. Então tem aqui: nasceu o diabo em São Paulo. E essa simplesmente isso. A notícia: nasce bebê diabo. Fazendeiro é pai do bebê diabo. E aí
eu vou fazer essa separação de só das notícias do Bebê Diabo, mas eu queria citar. Mas aqui tem umas chamadas assim de capa que são interessantes. Aluno é expulso por causa do chulé. Aí vem uma fotinha de um pezinho. Escoteiro desaparecido manda mensagem do além. Brocha torra o pênis na tomada. Essa é boa. Disco voador colidiu com ônibus na BR-116. Mulher dá luz a uma tartaruga. Vampiro de Osasco atacou novamente. Pânico na cidade. E aí tem um retrato falado do vampiro de Osasco, que é basicamente uma mistura entre Eu vou descrever para você como é um desenho. É um desenho todo feito a lápis, ou seja, ele é preto e branco. E ele consiste no seguinte: você vai imaginar aí um homem de 30, 40 anos de idade, 35, bastante corpulento e robusto. A imagem é só o rosto e o pescoço. Mas é um homem que é bastante robusto, ele tem esse biotipo de alguém que, por exemplo, que faz muita academia ou de uma pessoa que faz exercícios físicos muito intensos. Ele tem um cabelo rasteiro, cerrado ali na máquina 2, né? Com grandes orelhas que saem da linha aqui normal da orelha, que se você pegar o seu dedo, faz isso aí agora. Pega o seu dedo e coloca debaixo do seu nariz. Agora você arrasta o seu dedo devagar até a sua orelha. Você vai ver que o final do seu nariz, quando você coloca aqui o dedo embaixo do nariz, se traçar uma linha reta até chegar na sua orelha, é exatamente ali onde começa a sua orelha. Olha só que interessante, né? Então, começa aqui, isso é uma questão anatômica básica de proporção do corpo. E a orelha é uma grande orelha, como se fosse de um morcego, mas parece mais de um urso, de um mamífero grande. E ela é tão grande que ela é maior do que a altura da cabeça da pessoa. E ela desce, ela volta a se fincar mais ou menos aqui no que seria a testa, na parte em cima do olho, a orelha. E aí é uma pessoa que tem uma barba também muito, muito grande, uma barba cheia aqui nas bochechas, no queixo e nas bochechas. Não tem bigode, é só uma barba muito grande, principalmente nas bochechas. Parecendo assim que. Sabe aqueles pelinhos de gato que saem aqui da bochecha? Só que vários, muitos. E um pouco mais curtos. E aí ele tem um olho que muito desenhado, muito na ponta aqui, muito fino, delineado. Então, basicamente, o vampiro de Osasco, ele é uma mistura de um homem vou colocar, já que esse jornal é dedicado ao chamado populacho, vulgo populacho, é um homem parrudo da periferia que misturado com um morcego e uma pessoa muito barbuda e uma drag queen. Essa é a descrição. Outra notícia aqui é simplesmente apenas sucuri engole caipira. Aí tem também exorcista tirou cobra da minha barriga, entre aspas, né? Ou seja, alguém que leu isso aí. Então, eu acho que é um jornal muito rico. Muito rico. Vou abrir aqui outra. Opa, uma capa boa aqui. Tá aqui. Nasceu o diabo em São Paulo. Bebê com chifres, rabo e falando. Já capa isso aqui. Simplesmente a capa do jornal é Nasceu o diabo em São Paulo. Bebê com chifres, rabo e falando. E eu acho que essa é a primeira notícia que fala o nascimento do bebê diabo. Então, que azucrinou São Paulo
durante meses. Agora você imagina o pessoal com nível. O que o pessoal. Vamos fazer uma matéria sobre o bebê diabo, que nasceu o bebê diabo em São Paulo, né? Um bebê que nasceu ali com chifre, rabo e ele fala. Que ideia boa vai ser. Vai pegar. E aí, não foi só uma notícia, isso foram semanas, meses de notícias acompanhando a vida e as peripécias do bebê diabo. Aí tem uma outra aqui, uma outra capa que é assim: tem 2 chifres e não tira o chapéu. Então, o bebê diabo ele também aparentemente nasceu com chapéu já, para dar um ar mais de mistério, de o que será que é aquilo? Porque aqui é uma coisa contraditória, um bebê com chapéu, ele tá usando o chapéu para esconder os chifres dele. Aí vem embaixo: fazendeiro é o pai do bebê diabo. Aí tem uma foto de um fazendeiro genérico, com um chapéu, olhando assim para a câmera, e do lado um quadradinho com um desenho do bebê diabo, que é um desenho maravilhoso, que é uma criança com desenhada assim a lápis. Eles deviam ter um desenhista, né? Dá pra ver aqui que eles tinham um desenhista do jornal. Tem alguns desenhos personalizados. Então, é um bebê com um semblante muito sério, bravo, e na boquinha dele tá saindo ali uns dentinhos assim, compridos, sabe? Tem 2 pequenos chifres na cabecinha. Aí tem embaixo: já localizado o pai do bebê diabo. Reportagem na página 9. Muito bom. E isso é só a parte de cima da capa. Aí vem embaixo: pai e filho chacinados na joalheria. Isso é leve. Aí do lado tem: 6 crianças católicas foram enterradas vivas. Mais uma notícia leve. Aí logo embaixo vem: eclipse da lua visível durante mais de 1 hora. Então a gente começa com uma notícia: bebê diabo, que a população precisa saber quem é o pai do bebê diabo e como ele se aparenta, para onde ele pode esconder. Depois a gente tem que saber que pai e filho foram chacinados na joalheria e 6 crianças católicas foram enterradas vivas. E aí, para quebrar essa tensão, porque eu acho que lendo essa capa já gerou muita tensão, é muita violência. Aí vem: eclipse da lua visível durante mais de 1 hora. Uma informação da natureza, uma informação leve para quebrar. Aí depois, logo embaixo, vem uma imagem de uma mulher de biquíni. Claro que também para amenizar a situação a gente precisa colocar é, uma moça para chamar atenção. Bígamo muda nome só para casar novamente. Aí tem a imagem da mulher. Pois é, essa é uma capa. Deixa eu ver outra capa aqui. Na verdade, eu tô muito feliz porque parece que eu achei a sequência de capas de jornais do Bebê Diabo. Então tem a nossa já conhecida Nasceu o Diabo em São Paulo. Aí depois a outra capa. Ó, isso no dia 11 de maio de 1975. Começa a série Bebê Diabo. Aí no dia 16, 5 dias depois, vem uma nova manchete. Deixa eu clicar aqui, vamos ver a imagem. Trabalho com imagem. Padre fotografa e prova que o demônio existe. Ah, não, aqui. Mulheres seguram Lúcifer do ABC no colo, que é o bebê do ABC. Então, já traz uma matéria aqui falando que mulheres seguram Lúcifer do ABC no colo. Padre fotografa e prova que o demônio existe. Aí vem a grande chamada aqui, o que mais chama atenção. Nós vimos o bebê diabo. Aí tem uma foto. Uma foto não, é um desenho de uma mulher assim, olhando com desgosto pro bebezinho com um chifrinho e um rabinho. Então, uma coisa boa. E as capas sempre assim. Se é bebê diabo, aí vem trombadinhas. Trombadinhas assassinaram o comerciante no Mercadão. Essa notícia parece que é um narrador da sessão da tarde lendo: trombadinhas assaltaram comerciante no Mercadão. Poluição ameaça São Paulo com mortes. Sabe? Esse não, mas o Trombadinhas parece, né? Enfim, aí tem. Sempre embaixo tem uma mulher pelada. Seminua, enfim.
Aí vem a próxima notícia do Bebê Diabo. 21 de maio de 76. Então já passou um ano já. Aí vem a notícia. Bebê Diabo nos telhados da casa do ABC. E aí a imagem, vocês não estão conseguindo ver, porque não tem como. Mas é maravilhosa. É uma foto. A gente tirou uma foto de uma casa ali, pegando o telhado da casa. E aí alguém desenhou o bebê diabo na foto, que colocou um círculo, assim, ó, está aqui o bebê diabo, assim, tá muito evidente, você não precisava circular, mas sabe aquela coisa, tipo assim, é uma foto antiga e você circula ali um cantinho pra dar ênfase em um ponto que tá meio obscuro, mas não tem nada obscuro, assim, é só a imagem, o bebê diabo tá no centro, ele tá meio que pulando o telhado fugindo, né? Então, a notícia é a seguinte, vem, moradores sobressaltados, bebê diabo nos telhados das casas do ABC. Muito bom. Deixa eu ver aqui. Eu tô vendo que tem um padrão. A notícia é sempre notícia, alguma notícia maluca, tipo bebê diabo, ou alguma coisa violenta. Aí vem depois, guarda orientou gangue que roubou milhões da Ford. Aí pedreiro mata ladrão e vai para a cadeia. Aí sempre tem assim essas coisas, aí depois vem Nossa Senhora que chora, estudada por cientistas, umas coisas assim mais leves. E sempre tem uma foto de uma mulher, de biquíni. E aparentemente essa foto de uma mulher, ela não tem muito contexto. Ela só tá ali, só pra chamar atenção. Aí vamos aqui pra mais uma. Ah não, aqui não tem do bebê diabo. Mas tem aqui pra você ver o nível do jornal no carnaval de 81. Aí tem, táxis abusam do povo de São Paulo. Aí embaixo, em grande. Mulheres mostram de tudo no carnaval. Aí vem uma série de fotos de várias mulheres mostrando os peitos. A imagem é muito ruim, assim, não dá pra ver nada. Mas dá pra ver que elas estão seminuas, né, aqui, ou nuas mesmo. E, enfim, eu queria mais do bebê diabo. Agora tem uma notícia aqui, deixa eu ver. 84. Eu tô no site aqui, aí ele colocou uma chamada. Travesti Roberta Close vira celebridade em 84. Aí tem a chamada do jornal. Mulher mais bonita do Brasil é homem. Vira a cabeça dos maridos e mata as esposas de ciúme. Muito bom, muito bom essa, essa, essa chamada de jornal. E tem a foto da moça, claro, né? Trans, não sei como ela gostaria de ser chamada, como ela se identifica. É trans, não, travesti. Travesti. Mulher mais bonita do Brasil é homem. Esse jogo de palavras, né? Mulher mais bonita é homem. Aí depois vira a cabeça dos maridos e mata as esposas de ciúme. Faz um jogo entre os maridos. Vira a cabeça dos maridos e mata as esposas de ciúme. Que coisa maravilhosa. Essa aqui é uma notícia da morte do Tancredo Neves, que ia ser presidente, ele morreu. E aí a chamada do jornal é a seguinte: médico americano quer Tancredo mais gelado. Isso aqui você vê que é um respeito, é um jornal muito respeitoso. Ele publica notícias de cunho altamente verossímeis, muito verídicos, como OVNI se choca com ônibus na BR-116, nasce bebê diabo, vimos bebê diabo nos telhados das casas de São Paulo, mulheres mostram de tudo no carnaval, aí vem várias fotos de mulher no carnaval. E aí, médico americano quer Tancredo mais gelado, que já tinha morrido o Tancredo, né? Então, a gente vê que é um jornal que trabalha na base do respeito também. Vamos ver aqui. Saiu o listão do descongelamento. Papai Noel assassinado no pacotão do governo. Quadrilha de Satanás mata mais de 10 no ABC. Opa, tem uma notícia aqui no Tim Maia esquenta a Zona Leste hoje. Hoje tem mais um sorteio dos classificados trabalhador. Tá. Vamos ver aqui outras. Mulheres param Pelezão
para pedir um autógrafo. É, vamos ver aqui, mais... Opa, Pelézão aparentemente é um ator pornô. Pensava que era o Pelé. É, não sei, eu não sei que Pelézão é esse. Na verdade, eu também não tô afim de saber, não. É, agora, um jornal, esse jornal, olha só, ele, ele fez um marketing perfeito. Na época que lançou Faroeste Caboclo, em dois, em, no, no, no cinema, o filme da música Faroeste Caboclo. O marketing é muito bom. Esse jornal tá de parabéns. Como é que foi o marketing? Pra quem não sabe a história aí do Faroeste Caboclo, da música, o resumo é o seguinte: é um homem pobre, e aí ele passa por vários problemas, vem parar em Brasília, se apaixona por uma mulher, mas aí tem uns problemas com essa mulher, ela acaba indo pra um, ficando com um traficante, aí ele desafia o traficante pra um desafio, e aí eles fazem um acerto de contas, né? Um desafio ali armado, de tiros, enfim. E aí é o filme, fizeram um filme em algum momento aí, Faroeste Caboclo, e, e aí o jornal, ele sai na capa do jornal. Tem lá, notícias populares, em letras garrafais, treta por rabo de saia termina em tiros. Aí vem a foto do ator, que é o traficante de drogas, e do ator que faz o traficante de drogas e do ator que faz o João de Santo Cristo, que é o personagem principal da música. Né? Um do lado do outro com aquele X ali, né? De versos um contra o outro. E aí, Maria Lúcia foi picada pelo amor. Ou seja, Maria Lúcia é a menina que eles estão brigando. Né? E aí eles colocam como se fosse uma notícia normal. Como se fosse uma notícia. Só que aí quando você vai ler a notícia, te chama atenção. Nossa, treta por rabo de saia termina em tiros. Aí você vai ler a notícia. Não, não é uma notícia de algo que aconteceu de verdade. É uma propaganda do filme. E na contracapa do jornal, já tem na contracapa inteira o pôster do filme. Gente, isso aqui é um primor da, do marketing. Vamos ver mais capas aqui. Novas pistas sobre pênis voador. Então, aparentemente, em São Paulo tinha problemas com pênis voador. E aí, não contente em ter um pênis voador, que gerou alguma notícia, mas apareceu aqui novas pistas sobre o pênis voador. Aí tem uma imagem aqui. A polícia e Notícias Populares caçam em toda a cidade o dono do membro solitário. Aí tem uma foto do lado, que é parece que é um pênis. Não sei se é um pênis real ou uma reprodução, um simulacro de um pênis, amarrado numa corda, pendurado num fio de poste. E aí aí tem de baixo passando um ônibus. E aí a subtítulo ali embaixo, debaixo da imagem é: o membro quase pegava nos ônibus. Muito bom. Aí depois vem uma notícia assim, nada demais. Novas pistas sobre pênis voador. Aí embaixo vem: trabalhar de noite faz mal para o corpo. Uma notícia importante, né? O trabalhador tá lendo aqui, ele tem que dar essa informação. Mas logo do lado tem: Eliana transa com sogro. Falando aqui, se referindo a uma novela da época, né? Aí aqui tem várias notícias, né? Da década de 90 isso aqui. Aí tem: Itamar lança seu pacote do pobre. Né? Ou seja, provavelmente fazendo referência a algum plano econômico ali, visando mitigar a pobreza. E aí o jornal coloca como: Itamar Franco, presidente, para quem não sabe, os jovens que me escutam não sabem quem é, lança seu pacote do pobre. Muito bom. Que jornal maravilhoso. Isso aqui, gente, você pode entrar na internet, é só capa maravilhosa. Tem uma outra capa que é aqui: assassinado alisando os seios da mulher alheia.
Bando do palhaço passou na minha rua. O que seria o bando do palhaço aqui, ó? Gangue do palhaço apavora São Paulo. Boato está em todos os cantos. Cara, que isso aqui, gente. Esse aqui eu tenho que ler. Tragédias. É um jornal que tinha imagens simplórias, como corpos mortos. Aqui tem vários corpos mortos. Olha, aqui tem os Mamonas Assassinas mortos. Detenção, mortos são mais de 200. Aí presos, amontoados no necrotério. Aí mostra a foto de um monte de gente morta no necrotério. Mamonas. Queda de avião mata a banda mais famosa do Brasil. Aí logo embaixo é uma foto do corpo todo destroçado. Gangue do Palhaço. Tá aqui. Boatos em todos os cantos. Gangue do Palhaço apavora São Paulo. Aí vem outra notícia. Bando do palhaço passou na minha rua. Povão acha que a gangue leva crianças embora. Aí tem uns palhacinhos aqui no estilo Bozo. Caramba, que coisa muito bom. Gangue do palhaço. Vamos ver outras notícias aqui. Ok, outra do bebê diabo. Médico afirma: o bebê diabo nasceu no ABC. Olha só. Deixa eu ler aqui o título que tá por cima. E tem a foto aqui, o desenho do bebê diabo. Claro, tem que ter. Importante. Procissão expulsará o bebê diabo. Mulher dá luz a uma tartaruga. Preso justiceiro Chico Pé de Pato. Viu o bebê diabo e ficou louca. Que isso? Olha aqui. Viu o bebê diabo e ficou louca. Aí tem uma foto de uma mulher assim meio... uma cara assim meio... meu Deus, tô maluquinha, tô maluquete. Deixa eu abrir mais aqui. Mais imagens. O computador tá... A saga do bebê diabo. Saga do bebê diabo. Policiais cercam a Avenida Nação Vai Branqueado. Vamos ver mais. Aqui. Demônio faz a primeira vítima. Viu o bebê diabo e ficou louca. Esta mulher teve de ser internada devido a uma possessão satânica. Leia a página. Aí depois, logo embaixo, Nossa Senhora chorou em Itu. Ford apela, manda em Pelé. Posto de gasolina explodiu. É um jornal direto. Tem uma linguagem direta, rápida, curta, grossa. E aí, a saga do Bebê Diabo, ela acabou depois de muito tempo é, é, com a seguinte matéria. Essa é a última matéria do Bebê Diabo. Depois de toda a saga, é simplesmente o seguinte. Simplesmente o seguinte. Deixa eu abrir a imagem aqui que não abriu. Bebê Diabo desaparece. Só. A galera cansou de o que a gente vai fazer e tal. E acabou, não tem mais Bebê Diabo. Comprou frango e morreu no Natal. Calma aí. Que diabo é isso? Espirra leite dos dois peitinhos do homem-mãe. Não quero nem ler o resto dessa coisa aqui. Garotinho castrado pelo cão. Animal morto a tijoladas. Garotinho castrado pelo cão. Aí do lado tem uma mulher nua. Umas crianças embaixo. E do outro lado as notícias do vampiro de Osasco. Que eu já descrevi aqui como é que é. O jornal Notícias Populares também é muito famoso pela seguinte notícia: desapareceu Roberto Carlos. Roberto Carlos, o grande artista. Aí,
que todo mundo sabe, a voz de todo mundo com certeza escuta no Natal, no Ano Novo, sei lá quando é que ele toca na Globo. Enfim, todo mundo sabe aí quem é Roberto Carlos. Então, eu vou ler aqui como que foi noticiado o desaparecimento de Roberto Carlos, no verbete da Wikipédia. Em 1968, o Notícias Populares noticiou o desaparecimento do cantor Roberto Carlos. O jornal havia recebido a informação de que um repórter da Rede Record não conseguia entrar em contato com o cantor, que estava em Nova York. E o que aconteceu? Como esse repórter não conseguia entrar em contato com o Roberto Carlos, porque o Roberto Carlos não estava no Brasil, estava fora do Brasil, o NP falou assim, Notícias Populares, cara, se o cara não... Desapareceu o Roberto Carlos. Ele se lançou em letras garrafais, desapareceu Roberto Carlos. No dia seguinte, todo mundo desesperado, cadê Roberto Carlos? Cadê Roberto? Cadê Betinho? Cadê perna de pau? Cadê ele? Cadê ele? Cadê o chupa-rolo de ditadura? Cadê Betinho? Cadê Roberto? Cadê Carlos? Cadê? Aí, não, tá aqui. O que foi? Não, tá aqui, tá lá em Nova York. Não, falaram que desapareceu, tá todo mundo procurando, achando que já morreu, já que aconteceu. Não, ele tá aqui, tá em Nova York. Quem foi que falou isso? Não, essa pessoa tem que ser responsabilizada. Manda falar que Roberto Carlos não sumiu, não, ele tava em Nova York. Mas, para se aproveitar, o Notícias Populares escreveu no dia seguinte: acharam Roberto Carlos. Então desapareceu e achou. Acharam. Grande momento. Um grande momento da televisão brasileira. Da televisão não, do jornalismo, quer dizer. Do jornal. Jornal brasileiro. Uma outra sessão muito famosa no jornal era uma coluna, uma sessão chamada Histórias da Boca, que eram, como é que tá aqui? Coluna com histórias, né? Com E, né? História inventada, estilo Nelson Rodrigues, escritas por vários jornalistas do Notícias Populares. Então vou separar algumas aqui para ler. Elas são meio que pequenos mini, não sei nem que, não é um conto, não é uma crônica, assim, quase que uma historinha que cabe em poucos parágrafos. Não ocupa nem uma folha inteira, só um pedaço de uma folha. Eu acabei de achar aqui algumas histórias da Boca. E realmente algumas são histórias de poucos parágrafos e que acabam ali. Algumas outras eram maiores. Então saía diariamente. Saía um pedaço da história hoje, outro pedaço amanhã. E assim por diante. Eu achei uma aqui que é a história chamada Um Grito Demente, que me parece promissor. São 6 partes. Como são 6 partes, acho que é um material para um outro podcast. Que eu vou fazer essa leitura aqui, vou salvar no computador. Espero que você tenha se locupletado em sua intelectualidade ao escutar que esse jornal já existiu algum dia. E que o próximo podcast vai ser ou um próximo qualquer, não necessariamente o próximo, subsequente, será Histórias da Boca, um grito demente.